Olá, alunos! Vamos falar um pouco sobre a alfabetização aqui no Brasil? Como é que começou, né? Que a gente está falando sobre ler, escrever e assim por diante. Vamos lá? Começou com padres jesuítas. Eles vieram da Europa a partir de 1549 para educar e catequizar os indígenas e também os filhos dos colonos, né? Não eram só os indígenas. Daí o que aconteceu? Eles ensinavam a ler, escrever e contar com o principal objetivo de desenvolver a cultura cristã e europeia. Então, vem cá, eles iam lá, falavam com os indígenas e estavam assim, ensinando a ler, escrever e também desenvolver a cultura cristã, que era o objetivo deles. Ó, para ensinar a fé católica, os jesuítas adaptaram os textos, os cânticos e as poesias das Sagradas Escrituras, as danças e os cantos indígenas. Eles viram assim que iria mais interessar os indígenas, então eles começaram a adaptar os textos. Gente, daí começou a se formar as reduções. O que eram as reduções? Eram vilas e aldeias criadas para a educação e o trabalho. Tá vendo ali, ó, no cantinho, várias pessoinhas, né? E tinha a igreja no centro, tá vendo? Nela, os indígenas eram treinados nos métodos de cultivo da terra implantados pelos portugueses na colônia. Então, eles eram educados a fazer como os portugueses queriam. E vocês sabiam que a maior parte se localizava aqui no Paraná e no Rio Grande do Sul? Então, se um dia perguntarem o que são as reduções, eram vilas e aldeias, né, criadas para a educação e o trabalho, tá? Onde os indígenas eram treinados, tá? Não pode esquecer disso. Gente, e o padre Anchieta escreveu o material em tupi. Por quê? Porque ele queria unificar e padronizar aspectos de linguagem usados pelos índios. Ele falou, peraí, vou fazer um jeito que os índios possam entender melhor, e ele escreveu esse material em tupi. Mas houve conflitos, sempre há conflitos, né? Os padres achavam os indígenas com capacidade de adquirir conhecimento e alcançar a salvação. Tipo, dá, sabe, para educar, vamos fazer, os indígenas conseguem. Daí, muitos colonos portugueses queriam escravizar os indígenas para trabalhar nas lavouras. Então, eles não achavam certo que os indígenas pudessem adquirir conhecimento, eles só queriam que eles trabalhassem, fossem escravizados. Daí que surgiu os bandeirantes, que é bem importante vocês lembrarem disso também. Quem eram os bandeirantes? Eram homens pertencentes principalmente à capitania de São Vicente, que se encarregavam de aprisionar os índios para vendê-los como escravos aos colonos. Gente, sempre ocorreu esses conflitos entre os bandeirantes, tá, e os jesuítas e os índios. Os principais ocorreram nas reduções de Guaíra em 1628 e 1632, que é o atual estado do Paraná. Por isso que é bem legal você estudar isso. Gente, muitos índios foram capturados e mortos pelos bandeirantes, porque eles não, né, eles queriam que apenas eles trabalhassem. Então, essa é a história sobre a alfabetização no Brasil. Bons estudos!